Vem, papai. Aqui, vem no peito. Segura aí. Vem no peito do papai. Opa, veio forte, hein? Veio forte. O Gleger. É que hoje tá chovendo, então já pode parar na poça, entendeu? Então... Você tá mandando forte, isso aí é uma vingança, porque a vida inteira, 20 anos, ele passou lá, os caras mandando cada pancada lá. Exatamente. Igual o Alexandre Fávaro, que é nosso telespectador lá em Paulínia, secretário de Esportes de Paulínia, me mostrou os dedos, tudo torto, tudo operado, de pancada, não só a bola, né, que vinha muito forte, mas também os atacantes sempre, ó. O goleiro vem por baixo, o atacante, ó, na mão dele, vem para arrebentar, ou não é, ô Greg? Exatamente, ó, os dedos aqui também não é fácil, não. Mas você não operou do dedo igual o Alexandre Fávaro. Não, mas eu tenho meus dedos tortos, ó. Aí, ó, tortinho. Aqui, ó, mostra aí, ó. Aqui o dedinho, ó. Esse dedinho tá aqui bem tortinho aí, tá tortíssimo. O mindinho. Olha lá, ó. Tá dando seta pra lá, ó. Atenção, vamos lá, hein? Na lata. Todos os jogos entre Cruzeiro e Ponte Preta foram válidos pelo Campeonato Nacional. As equipes nunca se enfrentaram por outra competição. A maior goleada da história do confronto aconteceu na primeira vez em que as equipes se enfrentaram. O Cruzeiro goleou a Ponte Preta 6-0 no Mineirão. A partida aconteceu no dia 21 de novembro de 1970. Era válida pelo primeiro turno da Taça Roberto Gomes Pedrosa. Esse era o nome do Campeonato Nacional, Taça Roberto Gomes Pedrosa. E o Campeonato Brasileiro, na época, tinha esse nome. Os gols foram marcados por Zé Carlos, marcou 2. Zé Carlos, que depois, muito tempo depois, 78, foi campeão brasileiro pelo Guarani. Tostão marcou 2. Rodrigues e Dirceu Lopes completaram este jogo. A Ponte tinha jogadores realmente excepcionais, né, que depois fizeram muito sucesso. Nelson, Samuel zagueiro, Roberto Pinto, Dicá. E aí vem a pergunta, quem responde hoje? Na lata. Quem era o técnico da Ponte Preta na primeira vez que a Ponte enfrentou o Cruzeiro no Campeonato Nacional? 1970. Tem alternativas, olha lá. 3 alternativas. Zé Duarte, Cilinho ou Nico? Que ano foi? 1970. Se você quiser a precisão da data, não precisa. Não precisa 21 de novembro de 1970, estádio Mineirão. Nico. E para você, ô Gleger? 70. Das 3 alternativas. Zé Duarte. Vamos então com a resposta. A resposta está errada. Nossa. Cilinho. Vocês não prestaram atenção, eu já contei essa história aqui do Cilinho. Que o Cilinho me contou que ele estava lá em Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro nesse jogo aí. E ele ficou ali olhando no saguão, 2 jogadores saíram, o Adilson e o Manfrini. E aí ele ficou observando e tal, depois de um tempo os jogadores voltaram, ele saltou detrás da pilastra na frente dos jogadores e falou, mas vocês foram onde? Não estavam liberados para sair do hotel. E aí eles disseram, não, Cilinho, nós fomos jogar na loteria esportiva na época. Você contou essa história aqui não? É, loteria esportiva. Essa história você contou não. Aí ele falou, tá bom, cadê a cartela da loteria esportiva? Cadê o comprovante? Comprovante. Aí ficaram meio assim e tal, mas aí o Adilson tirou a cartela e mostrou. Tava lá na loteria o jogo, Cruzeiro e Ponte Preta. E eles cravaram um seco Cruzeiro. Falou, pô, não precisa nem jogar, ué. O jogador tá cravando seco no Cruzeiro. Que vai perder o jogo. Aí foram pro jogo, né? E aí deu no que deu. O time do Cruzeiro tinha uma seleção brasileira. Quadrão. Piazza, né? Campeão do mundo. Dirceu Lopes. Dirceu Lopes. Tinha o Tostão, campeão do mundo, enfim.
Mas aí é o seguinte, olha, Cilinho, a resposta correta, Cilinho comandou a Ponte Preta em 348 jogos. O Antônio Peixoto, que é o Nico, que aparece ali, 261 jogos. E o Zé Duarte é o terceiro maior técnico em partidas realizadas. Zé Duarte, 245 jogos. 3 técnicos com uma história realmente espetacular. A Copa Sul-Americana é a segunda competição interclubes mais importante da América do Sul. Agustín Álvares e Jesus Trindade do Peñarol foram artilheiro e jogador com mais assistências, respectivamente, na edição de 2021. O time uruguaio foi para a semifinal da competição. Em 2022, a tendência é que a artilharia vai ficar com Bernardo Cuesta. Ele é do Melgar. Melgar está fora, né? Não passou. E ele marcou 8 gols. Acredito que será ele o artilheiro, né? Porque o Luciano tem 5 gols. Aí o Luciano, em uma partida, tem que marcar 4 gols pelo São Paulo, que está na final, para ser o campeão. A final será sábado agora, às 17 horas, estádio Mário Kempes, em Córdoba, na Argentina. Independiente del Valle, São Paulo. E a pergunta, qual o maior artilheiro em uma edição da Sul-Americana? Desculpa, mas não sei. Pulo. E para você, Gleger? Tá na ponta da língua, hein? Ah, tá. Com certeza. Então vai, Gleger. Então chama Saliva, o artilheiro? Cuspe. Você tá na... É o nome do cara, tá na ponta da língua. É o... Posso dar uma dica ou não? Vai, pra ele você dá dica, pra mim não. Então eu vou voltar também, Vai. eu quero responder. Tá bom, então responda novamente. Dá a dica aí. Jogador do Atlético Mineiro. Ah, então, peraí. Foi no ano que o Atlético foi campeão da antiga Comebol. Só pode ser. Marques. Guilherme. A resposta de você está errada. Tá bom, então... Tá lá, ó. Eduardo Vargas. Mas como mas peraí. Você não falou do Atlético Mineiro? Por isso que eu falei, senão nem chutava. Pô, você falou o jogador Ele do Atlético. está no Atlético Mineiro. Falei na época. Não. Não, o quê? Atualmente, ué. Atualmente no Atlético poxa Mineiro, não vida, na achei época. que era Ele na disse época. Isso não. Em 2011, ele foi... Era uma dica, ué. Tá certo, tudo certo. Nós Não, erramos, não. ponto. Você tem Vamos em frente. razão. Eu tentei ajudar. Faz aí, sentido. de alguma Tá, forma muito aí. obrigado. Faz sentido. Obrigado por nada. Eduardo Vargas, 11 gols na edição de 2011, é o maior artilheiro. O cara mete gol, hein? Mete gol. Ele realmente... Gosta do Sereno também, mas mete gol. Gosta do Sereno? Gosta. E vamos aqui com o superestimado e o subestimado. Alex, revelado pelo Guarani em 2003. O meia foi vendido ao Internacional no ano seguinte. Alex atuou no Colorado até 2009, quando foi transferido ao Spartak de Moscou, onde ficou até 2011. Voltou ao Brasil para atuar no Corinthians, após 2 temporadas no Timão. Teve uma breve passagem no Catar, mas logo voltou ao Brasil para sua segunda passagem no Internacional, onde jogou até 2016, quando se aposentou. O meia conquistou 2 Libertadores, 1 Mundial, uma Sul-Americana, 1 Brasileiro e 7 campeonatos gaúchos. Alex, superestimado ou subestimado? Nenhuma coisa nem outra, mas eu vou colocar superestimado. Mas não é isso. Não é uma coisa nem outra. Acho que ele teve bastante espaço, ganhou muito dinheiro, teve projeção, jogou em time grande. Eu vou colocar superestimado porque não tem a terceira alternativa. E para você, Gleger? Superestimado. Superestimado. Alex, que foi levado para o Guarani pelo Rudy Machado. Ele veio do Primavera de Indaiatuba. Edinho Torres era o presidente do Guarani na época. E o Alex, quando estava no Internacional e jogou pela primeira vez contra o Guarani, Felipe Diniz era repórter aqui em Campinas, foi entrevistar o Alex e ele desabou em lágrimas, porque ia enfrentar o Guarani
Ele morou lá, a exemplo do Gleger, né? Embaixo das arquibancadas. No mais conhecido como Pombal. Pombal. É. E aí ele ficou extremamente emocionado, porque era a primeira vez ele jogando pelo Internacional, ele seria adversário, né? Até então estava defendendo as cores do Guarani, são coisas que acontecem com os atletas. O menino é muito bom, o Alex é um baita do menino. E você sabe quem que... Porque o Alex sempre foi um batedor de falta exímio, né? Sim. Você sabe quem que ensinou ele a bater falta, assim, ficava treinando todo dia? O Neto. O Neto era dirigente na época que ele era jogador, já estava na transição, juniores ali, sub-20 profissional, e o Neto ajudou muito o Alex com isso, viu? E esse foi o Na Lata de hoje. Muito obrigado para você que gosta do Na Lata. Hoje vai levinho para você, meu compadre. Tá aí, ó. Vai ficar mais tranquilo, né? Aí você dá um tapinha nela.